Olá, bom dia, galera jovem, tudo bem com vocês? Meu nome é Jurema Marques, sou evangelizadora do Celdinho. Estou aqui nesta manhã para que possamos fazer o nosso 22º encontro sobre a vida e a obra de Joana de Ângeles. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, iremos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, mestre querido, irmão maior e médico de nossas almas, Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, estamos aqui dizendo presente a esta tarefa tão importante, que é o nosso 22º encontro espírita sobre a vida e obra de Joana de Ângeles. Que possamos trazer, Senhor, o fruto de nossos estudos e reflexões a compartilhar com todos os jovens encarnados e desencarnados na manhã de hoje. Que seja um trabalho de paz, harmonia, tranquilidade, amor e muito equilíbrio nesta manhã. E que possamos sair, Senhor, satisfeito com o estudo e levarmos todo o aprendizado para a nossa prática diária. Então, que seja em nome da nossa patronese Joana de Ângeles, que seja em nome desses benfeitores amigos da Casa Espírita Leon Denis, que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar o nosso encontro na manhã de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos então iniciar o nosso estudo. Mas antes, vamos assistir um vídeo da nossa coordenação geral, que é a nossa Andréia Marques, falando sobre a nossa patronessa Joana de Ângeles, sobre os objetivos do encontro, e a sua vida e obra. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Andréia Marques e eu faço parte da equipe de estudos do Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. Esse ano nós estamos realizando o nosso 22º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. O tema desse ano é a delinquência e a violência na família sob a influência da obsessão espiritual. Mas vamos conhecer um pouco sobre a nossa benfeitora Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é mentora espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. Apresentou-se ao médium primeiramente como um espírito amigo. Só mais tarde ela se revelou Joana de Ângeles. Ela iniciou sua atuação em benefício da humanidade desde antes da morte de Cristo. Tornou-se missionária do Mestre por várias reencarnações. Na época de Jesus, foi Joana de Cusa, torturada e queimada juntamente com seu filho por não negar Jesus. Mais tarde foi Clara, a irmã Lua, discípula de Francisco de Assis. No México, viveu como Sor Juana Inês de la Cruz. E a última reencarnação de que se tem notícia, ela foi a abadesa Joana Angélica de Jesus, personagem importante na luta pela independência na Bahia. Em sua obra mediúnica, Joana de Ângeles trata de temas psicológicos, filosóficos e existenciais, fruto de suas passagens pela Terra e do trabalho desenvolvido por ela no mundo espiritual. Exemplos de humanidade, humildade e heroísmo. As vidas de Joana de Ângeles nos trazem a mais pura expressão do amor, visando a educação moral e o consolo de inúmeras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. Que tenhamos uma manhã de muita reflexão, de muito estudo e de muito amor. Fiquem com Deus. Após esse vídeo que trouxe os esclarecimentos sobre o encontro e também sobre as encarnações de Joana de Ângeles, nós iremos agora assistir um novo vídeo que fala sobre o planeta Terra. Planeta Terra. Muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, eis porque o homem nela aí está exposto a tantas misérias. Não se deve acreditar que todo o sofrimento passado aqui na Terra seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Muitas vezes,
Os sofrimentos são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua depuração e apressar seu adiantamento. Porém, provas ou expiações, na verdade, são sinais de uma inferioridade relativa, visto que o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 4 e 6, capítulo 5, item 9. Agora que assistimos o vídeo sobre o planeta Terra, vamos ouvir o que dois jovens têm a nos falar sobre o entendimento que eles tiveram sobre este vídeo que acabamos de assistir? A condição evolutiva do planeta Terra. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, eis porque o homem nela está exposto a tantas misérias. O que caracteriza um planeta de provas e expiações? O mal predomina na Terra. Predominam nos seres humanos que habitam a Terra hoje. Ignorância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Acompanhando as respostas dos jovens, nós percebemos que a Terra ainda predomina o mal, por ser os seus habitantes inclinados a grandes imperfeições morais. Nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, precisamos ainda passar pelas provas e expiações enquanto estamos encarnados aqui neste planeta Terra. Vocês devem estar curiosos para saber, né? O que é prova? O que é expiação? Planeta Terra é uma escola. Então a gente precisa de prova e também de expiação. Vamos saber o que é prova e expiação? Lá no dicionário de Lamartine Palhano Júnior, ele diz pra gente o seguinte, que a prova em espiritismo disse da situação aflitiva que atesta a capacidade do indivíduo para superar as próprias imperfeições morais. A provação geralmente é sofrida por alguém a fim de determinar se já possui condições de vencer as vicissitudes e percalços da vida. Que curiosidade, né? Prova. Vou explicar um pouquinho. É o que a gente necessita passar quando estamos encarnados no mundo de provas e expiações, certo? Se lá na escola que vocês estudam, vocês que são adolescentes, né, que são jovens, vocês para passarem de uma série para outra, vocês não precisam fazer uma prova? É a mesma coisa aqui na vida. Nós escolhemos o gênero de prova que vamos passar aqui quando encarnamos. Porém, as peculiaridades dessas provas são escolhidas e determinadas pelos espíritos. Cada um vai passar aqui neste planeta o que necessita para o seu amadurecimento, para o seu progresso moral e espiritual. Então, se na escola a gente precisa estudar matemática, fazer os exercícios, praticar, né? Se empenhar, ter vontade de vencer para poder passar esse obstáculo que é ir para uma outra série, a mesma coisa ocorre na nossa vida. Então, tem provas que necessitamos. Então, precisamos ter coragem, determinação, pedir ao nosso anjo guardião, a nossa querida patronese Joana de Ângeles, a Jesus e a Deus, para nos fortalecer, para que possamos vencer as nossas provas que precisamos passar enquanto estamos encarnados. Então, a prova é a escolha. Sim, precisamos estar atento ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade, porque somos espíritos imortais e nós fazemos escolhas, ok? Agora vamos saber um pouquinho mais sobre expiação. O que será a expiação? A expiação, lá no livro, que é o livro de filosofia do Lamartine Palhano Júnior, diz pra gente o seguinte: a expiação é o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus. E a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência.
E essa corrigenda funciona como uma corrigenda divina e não como um castigo. Então, a gente tem que compreender que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência das faltas cometidas por cada indivíduo, seja nesta vida presente, seja na vida passada e também seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corporal, até que os últimos traços da falta sejam apagados. Então, precisamos estar atentos. Se passamos pela expiação, precisamos de força, de fé, de determinação, porque tem a ver com os nossos equívocos do passado, do presente e até mesmo quando estamos desencarnados na vida espiritual. Então, quando estou encarnado, o que eu passo aqui tem a ver com os equívocos de vidas passadas também? Sim, claro. E nós podemos nos arrepender. E o arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. Que legal saber isso! Mas o arrependimento vai suavizar bastante a nossa expiação enquanto estamos encarnados. Então, nós temos a oportunidade o tempo todo, de fazermos diferente, de optarmos por novas escolhas, de nos melhorarmos moralmente, para que nós possamos o quê? Irmos alcançando os degraus na nossa evolução espiritual, no nosso progresso, para um dia alcançarmos os mundos ditosos. Vamos ver o que a nossa patronese Joana de Ângeles fala para gente no livro Constelação Familiar, no capítulo 20, sobre provas e expiações no lar. Ela diz o seguinte: sendo o planeta Terra um mundo ainda relativamente primitivo de provas e expiações, é natural que na maioria dos grupamentos familiares apresentem-se os sofrimentos de várias ordens, convidando-nos a reflexões e ao trabalho de iluminação interior. Então, nós que temos a nossa família, que é uma ideia genial de Deus, ainda que estejamos passando, por desafios, dificuldade, precisamos nos ajudar mutuamente para irmos nos melhorando no coletivo, dentro daquele nosso contexto familiar, porque ainda estamos, vivendo num planeta de provas e expiações. Nós falamos sobre os grupos familiares. Também há provas e expiações no lar? Mas antes de vocês me responderem a essa pergunta, nós vamos assistir o vídeo chamado Rebeldia, que foi retirado do livro de Francisco Cândido Xavier, Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio. E depois daremos a continuidade ao nosso estudo com a nossa querida evangelizadora Sandra. Um bom estudo para vocês e um grande beijo! Rebeldia. O pequeno rebelde amava a mãezinha com estranhado amor, porém, indisciplinado, dava ouvidos aos conselhos perversos. Adorava ler história de malfeitores das cidades grandes e repelia qualquer página edificante. Gostava tanto das histórias de gente má que nem ouvia quando sua mãe o convidava ao trabalho digno. Filho, o homem de bem acomoda-se no serviço. Eu não, dizia ele rindo. Vamos à oficina. O chefe lhe prometeu emprego. Não vou. Filho, é tempo de crescer, progredir nos deveres bem cumpridos. Já deixaste a escola. Tenho inteligência.
ganharei com menor esforço. E assim, o rapaz, já bebendo em excesso, chegava em casa de madrugada, não ouvindo os conselhos maternos. Filho, trabalhemos dignamente, retificando nossos erros. Cale-se, a senhora só fala em dever. Avançando no vício, o rapaz começou a roubar. A mãezinha tentou lhe aconselhar, mas, gritando com ela, disse: não preciso dos seus conselhos. Vou embora e só volto com bastante dinheiro. Dizendo isso, fugiu para a cidade grande. Passados 5 anos, a mãezinha viu a foto do filho estampada na página do jornal, sendo procurado como famoso ladrão. A costureira foi para a cidade procurá-lo. E como fosse difícil localizá-lo rapidamente, a senhora tomou um quarto no hotel a fim de esperar. Na terceira noite em que ali se encontrava, notou que um homem lhe penetrava o aposento às escuras. Aproximou-se apressado para surrupiar-lhe a bolsa. Ela tossiu e ia gritar por socorro, quando o ladrão, temendo as consequências, lhe agarrou a garganta e estrangulou-a. Nos estertores da morte, a costureira reconheceu a presença do filho e murmurou debilmente: meu filho, meu filho. Alucinado, o rapaz fez luz e identificou a mãezinha já morta e caiu de joelhos, gritando de dor selvagem. A desobediência conduziram progressivamente ao crime e à loucura. Bom dia, meu nome é Sandra, sou evangelizadora do Celdinho e nós vamos dar prosseguimento aos estudos do 22º encontro sobre Joana de Ângeles. Vocês se lembram da pergunta feita a vocês antes de assistirmos o vídeo? Também há provas e expiações no lar? Temos certeza que vocês responderam que sim. Então vamos estudar um pouco sobre obsessão. Vamos entender a relação que se dá entre a obsessão e a violência no lar, através das influências espirituais. Para entendermos um pouco mais como ocorre essa influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações, nós recorremos a Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 459. Kardec faz a seguinte questão: influem os espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta dos espíritos é a seguinte: sob esse aspecto, influem mais do que imaginais, porque muitas vezes são eles que vos dirigem. Comparando a resposta da 459 com a narrativa de Ney Lúcio, nós podemos observar que o jovem da narrativa, embora amasse sua mãe, ele preferia, ele dava, ouvidos, ele se deixava envolver pelos pensamentos perversos que vinham de outros espíritos. Ele preferia ouvir comentários, notícias que envolvessem crimes, coisas bárbaras, ações de malfeitores, formação de quadrilha, tudo que estivesse relacionado a crime, à criminalidade, ao mal, ele gostava, ele ia para aquele lado, ele preferia ler, ouvir e falar sobre o mal. E quando a mãe dele chamava a atenção dele para ações no bem, para ações edificantes, chamava ele para outros pensamentos: vamos, meu filho, vamos por aqui, não é por aí. Ele respondia à mãe com muita rudeza, com muita aspereza. Mas como o pensamento de outros espíritos, encarnados ou desencarnados, podem nos influenciar? Como se dá esse processo? Como isso acontece? Novamente recorremos a Kardec, e ele nos esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 10. Kardec nos diz que nós estamos mergulhados no fluido universal. Esse fluido está em todo espaço, em todo lugar, e nós estamos mergulhados nele. Assim como nós estamos imersos no ar e a gente não vê o ar,
nós também estamos mergulhados no fluido universal. E quando pensamos em alguém, nós criamos uma corrente fluídica entre nós e essa pessoa. E o nosso pensamento é conduzido através do fluido universal e chega até essa pessoa. Quer ela esteja encarnada ou desencarnada, porque como o fluido é universal, ele está em todo o universo, em todos os lugares, não importando a dimensão em que estejamos. Da mesma maneira que o nosso pensamento chega naquela pessoa que a gente está pensando, o de outras pessoas também chegam até nós. Então, essa influência se dá nesse intercâmbio dos pensamentos. Nós, espíritos, nos comunicamos através do pensamento. Já percebemos quantos pensamentos nos chegam e que podem não ser nossos? Percebemos que muitas vezes a gente não quer fazer alguma coisa, não quer fazer algo, mas chega um colega, chega um amigo e começa a insistir com a gente, vamos aqui, vamos ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente está assim meio relutante, mas a pessoa vai ali insistindo, e a gente acaba indo fazer o que a pessoa nos convenceu a fazer. Já percebemos que isso acontece muito com as redes sociais, com os comerciais, né, na mídia, com essa avalanche de informações que recebemos, que nós não paramos para analisar, para refletir, se é exatamente aquilo mesmo que a gente quer, se aquilo tem alguma coisa a ver com a gente, que muitas das vezes fazemos coisas que somos levados a fazer por influências externas. No caso do nosso jovem, foi exatamente isso que aconteceu, pois as influências elas são sutis e nós não prestamos atenção naquilo que vai nos chegando. A esse processo de influenciação através do pensamento, nós chamamos de obsessão. Kardec define a obsessão no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 23, no item 237, da seguinte forma: domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. Ele nunca ocorre senão através de espíritos inferiores que querem dominar. Um tempo atrás, foi muito divulgado, muito falado, todo mundo falava essa frase, uma frase que andou por aí rolando por muito tempo. Está tudo dominado. Ora, se o domínio é exercido por espíritos inferiores, quem será que criou essa frase, hein? Essa expressão? Mas eles só conseguem quando há um ponto de contato, quando há uma ligação entre o espírito que quer dominar e o espírito a ser dominado. É a história do velcro, as duas faces do velcro. O velcro só gruda se tiver ambas as faces, senão não há ligação, não cola. Não foi isso que aconteceu com o nosso jovem? Ele não preferia agasalhar pensamentos ocultos dos espíritos perversos que tinham os mesmos gostos que ele. Ele não preferiu se iludir com ideias de vida fácil, ganho fácil, crime. Ele não gostava de tudo aquilo. Ao invés de levar uma vida honesta como a mãe chamava ele, ajudar para que ele ajudasse no sustento do lar, que ele se tornasse uma pessoa de bem, ele não preferiu esses outros pensamentos. Joana de Ângeles nos diz, em Joana de Ângeles Responde, Temas Doutrinários, no capítulo 2, na pergunta 63, ela diz que a obsessão não é um processo que se instala imediatamente. É um processo que demanda tempo, leva tempo. É preciso que haja sintonia, que haja afinidade, que as pessoas sincronizem, que os pensamentos das pessoas, dos espíritos se sincronizem, sejam parecidos, sejam iguais. Vai havendo aquele envolvimento. E depois de um certo tempo, aí a obsessão se instala. Parecido com a nossa vida comum. Nós não procuramos outras pessoas que não gostam daquilo que nós não gostamos.
Nós queremos estar juntos daqueles que gostam de fazer as mesmas coisas que a gente. A gente não vai gostar de estar junto de pessoas que não fazem tudo diferente da gente. A gente procura estar sempre na mesma tribo, juntos, reunidos com pessoas que gostam de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Quando a gente cultiva maus pensamentos, maus sentimentos, desejo no mal, coisas ruins, a nossa colheita vai ser dolorosa. Comparando o pensamento de Joana de Ângeles e de Allan Kardec, a gente pode entender que esse processo só ocorre quando os espíritos, as pessoas, elas têm coisas em comum que podem ser pontos de contato, que se ligam ali, né? Coisas em comum que vão facilitar que esse processo da obsessão se instale. E tanto pode se dar de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado. Mas não podemos esquecer que esse processo só é exercido por espíritos inferiores, de onde podemos concluir que o jovem da nossa narrativa também é um espírito imperfeito. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, no capítulo 10, Teoria Obsessiva, nos diz que o processo obsessivo só se instala por conta dos nossos antecedentes morais. As duas partes que estão brigando entre si se deixam vencer pelas suas inferioridades, pelas suas más tendências, e acaba ali o processo obsessivo se instalando. Ainda Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 20, diz que todo mau pensamento pode ter origem nas próprias imperfeições da nossa alma ou em uma funesta influência que age sobre ela. E podemos concluir, chegamos a essa conclusão, né, que a obsessão começa nas nossas próprias imperfeições morais, tais como inveja, ciúme, discórdia, ambição desmedida, egoísmo, orgulho, maus pensamentos, preguiça, vícios em geral, tristeza, pessimismo, depressão e por aí vai, né? Tantas imperfeições que ainda carregamos em nós. Não foi assim? Não foi isso que aconteceu com o jovem da nossa narrativa? Não foi, Jô? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joseilda, sou evangelizadora do Centro Espírita Leon Denis. E hoje nós estamos aqui, juntamente com a Sandra, estudando com vocês no 22º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. É isso mesmo, Sandra e pessoal, né? As obsessões começam exatamente com as nossas imperfeições morais, porque somos nós que abrimos o nosso campo mental para essas obsessões. Porque nós carregamos, muitas das vezes, ódio, revolta, ciúme, ambição, desvario sexual. Tudo isso que a gente viu na história da rebeldia, muitos de nós carregamos no nosso campo mental. E o interessante é que essa influência que a gente recebe não é só de desencarnado não, porque a gente pensa assim, obsessão é só desencarnado. Não, os encarnados também, aqueles que nós somos afins, é uma sintonia, porque nós carregamos também essas paixões, esses sentimentos que não são muito legais. E a gente, ali naquele momento, traça uma sintonia vibratória, abrindo campo para todas essas questões. Interessante, né? Se as imperfeições morais dão motivo, né, abrem brecha para os obsessores, nós também podemos fazer o quê? Nos livrar dessas obsessões, dessas brechas, através de quê? Através da prática do bem. E olha só, não sou eu que estou dizendo não, hein? Quem está afirmando isso pra gente é Allan Kardec no Livro dos Médiuns, no item 252, do capítulo 23. Como é que a gente vai fazer para se tratar, para se curar dessas paixões inferiores, para se curar da delinquência, né, da violência e das obsessões? Deve haver algum tratamento, não deve haver? E claro que existe. E todos nós conhecemos esse tratamento, esse recurso.
A gente só não coloca na prática. São os recursos divinos. E agora a gente vai conhecer alguns recursos desses. Bora colocar em prática? Pessoal, olha que Jesus fala para cada um de nós. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos. Jesus é o médico de cada um de nós e ele traz o remédio. E qual é esse remédio? Se a gente seguir Jesus, praticando o que Jesus praticou de bom e de bem e continua praticando, nós vamos o quê? Nos curando e nos prevenindo contra o mal. Só vai depender de cada um de nós. E olha só, com base no Evangelho de Jesus, Joana de Ângeles nos recomenda da obsessão espiritual dentro da família e da violência 2 palavrinhas, que são compaixão e misericórdia. Então, compaixão e misericórdia são sentimentos que a gente deve ter para com aquele familiar que pode estar sobre a influência espiritual, sobre uma obsessão, Então se torna violento, agressivo. E quando a gente tem compaixão e misericórdia, a gente consegue o quê? Diminuir essa influência até perante aquele familiar. Porque o meu pensamento e o meu sentimento vai atrair bons espíritos, que podem naquele momento ajudar não só a nós que estamos sofrendo essas agressões, como também aquele familiar que está passando por essa situação. Olha, compaixão e misericórdia é caridade, e caridade é uma necessidade. É por isso que a lei de caridade deve sempre o quê? Vigorar em todas as situações das nossas vidas. Aonde o ódio e a agressão se faz presente, a gente deve o quê? Pensar, perguntar à caridade como é que a gente deve agir, o que a gente pode fazer para modificar. Não revidando também com ódio, com agressões, mas sim com compaixão, com misericórdia, compreendendo que aquele companheiro ou aqueles companheiros estão passando por situações difíceis, como a gente já falou. Pode estar, sob uma influência, de um obsessor. Então precisa da nossa compaixão, precisa da nossa ajuda. Com essa vontade, a família pode o quê? Desempenhar o papel de quê? De escola, de santuário, de oficina, de hospital, aonde nós espíritos vamos o quê? Nos recuperando, aprimorando o quê? O nosso caráter e fortalecendo as energias para os embates da vida que nós vamos ter, porque todos vamos ter embates na vida. Isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte do nosso crescimento. E vamos para mais um recurso divino, para mais um remédio, que é o amor. O amor, ele abre as portas da esperança. Ele é o primeiro medicamento anti-obsessão, Através do amor a gente consegue perdoar. Se perdoar e perdoar o outro. Mas enquanto a gente tiver ressentido, carregando o sentimento de ódio, de vingança, ali querendo revidar, o que acontece? A obsessão não vai embora não, porque a gente está alimentando o obsessor. É por isso que o amor é a nossa terapia antiobsessiva, porque ele consegue o quê? Quebrar esse círculo em que a gente se encontra. Mais um recurso. A prece é tudo também. Com a prece a gente consegue o quê? Nos linkar com os bons espíritos, que vão fortalecer em nós a vontade de se melhorar, a vontade de perdoar. Com a prece a gente vai se ligar a Jesus. Mas olha só, não adianta ficar falando palavras, murmurando palavras, que isso não é prece. A prece vem do nosso sentimento. É a gente falar com o sentimento e rogar a esses bons espíritos e a Jesus para fortalecer em nós
essa vontade de se melhorar e de ajudar o próximo. Todos aqueles familiares também que estão ali junto com cada um de nós. Vamos agora, a partir de agora, fazer a nossa prece, fazer uma prece com sentimento. E assim, né, a gente vai concluindo o nosso estudo de hoje, né? Olha quantas coisas nós aprendemos. Aprendemos, olha, que Deus é Pai e não abandona nenhum de seus filhos. Prestamos atenção também, aprendemos que a mãezinha daquele rapaz em nenhum momento abandonou ele, né? O estudo de hoje seja o quê? Um alerta para cada um de nós. Que a gente preste atenção aos pensamentos e aos sentimentos que nos chegam. Procurando também ver quais são as companhias que nós estamos andando. Não fazer como o rapaz escolheu a pior parte, porque foi influenciado também pelos companheiros desencarnados e pelos companheiros encarnados. Mas a responsabilidade da escolha foi dele. Então a gente tem que entender isso, que a gente tem que se observar, fazer melhores escolhas, buscar o quê? Sintonia com os bons espíritos. Agindo dessa forma, né, a gente vai ser menos influenciado. Então agora a gente vai fazer a nossa prece. E assim, Senhor Jesus, ao término do nosso 22º encontro sobre Joana de Ângeles, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que aprendemos na manhã de hoje. Que possamos todos nós colocar em prática esses recursos divinos que Joana nos trouxe, para que possamos diminuir em nós essas influências, essas más influências, essas obsessões e essas violências, Senhor, que muitas das vezes ocorrem em nossas casas e nossos lares. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos mais uma vez em Teu nome, em nome de Joana de Ângeles, em nome dos espíritos amigos da nossa casa, da nossa amada casa de Leon Denis, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, que a gente possa dar por encerrado ao 22º Encontro Espírita sobre Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Beijos para vocês. Fiquem com Deus.